Bem-vindos ao Será Real, onde os mistérios mais sombrios ganham vida. Antes de mergulharmos nas histórias de hoje, não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum relato aterrorizante. Preparados para sentirem arrepios? Então, apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e vamos começar. Oi, eu sou a Clara, e eu não costumava acreditar em lendas urbanas, principalmente aquelas que rondam as escolas antigas. Sempre achei que fossem apenas histórias inventadas por alunos entediados para assustar os novatos. A mais famosa no meu colégio era da professora que nunca saiu, uma professora que, segundo contam, morreu em um incêndio há muitos anos e ainda hoje assombra os corredores. Bom, pelo menos, era isso que eu achava, até o dia em que eu vi com meus próprios olhos. Tudo começou numa tarde comum, no final do ano letivo. Eu tinha ficado até mais tarde na escola para terminar uma atividade que estava pendente. A professora me deu autorização para ficar e disse que logo um dos zeladores trancaria tudo. À medida que o tempo foi passando, o silêncio tomou conta dos corredores, e as luzes da maioria das salas foram apagadas. O clima estava calmo demais, quase confortável, então, nem de longe, eu estava preocupada com qualquer coisa. Por volta das 18h30, eu terminei o trabalho e comecei a arrumar minhas coisas. A escola já estava quase deserta. Só algumas luzes de emergência acesas nos corredores e o som distante de alguém fechando portas. Peguei minha mochila e fui caminhando em direção à saída, mas ao passar pelo corredor onde ficava a antiga sala de Dona Isabel, a tal professora que morreu no incêndio, algo me chamou a atenção. A luz da sala estava acesa. Achei estranho, porque, teoricamente, aquele bloco estava fechado desde o incidente e ninguém mais usava aquelas salas. Curiosa e achando que era apenas algum professor esquecendo as luzes ligadas, me aproximei da porta. A janela da porta estava um pouco embaçada, então não dava para ver muito bem, mas consegui distinguir alguém sentado à mesa, com a cabeça baixa, corrigindo provas. Na hora, imaginei que fosse algum professor novo ou substituto, talvez revisando alguma atividade dos alunos. Bati na porta. Foi um toque suave, quase hesitante. A figura na mesa parou de escrever e levantou a cabeça lentamente, virando-se em minha direção. Quando os olhos dela encontraram os meus, algo dentro de mim congelou. O rosto era pálido, com olheiras profundas, e o olhar, aquele olhar vazio, como se ela não me visse de verdade, ou não estivesse realmente ali. O que mais me assustou foi a forma como ela estava vestida, com roupas muito antigas, algo que eu só tinha visto em fotos antigas. Naquele momento, uma onda de pânico subiu pelo meu corpo. Eu sabia quem era. Aquela era Dona Isabel. Mas como aquilo era possível? Me afastei rapidamente, o coração disparado, e quando olhei de novo para dentro da sala, ela já não estava mais lá. A luz ainda estava acesa, os cadernos ainda espalhados pela mesa, mas a cadeira estava vazia. Corri para fora da escola, mal conseguindo respirar. Naquele momento, eu me perguntei, será que aquilo foi real? Por dias, não consegui parar de pensar naquilo. Eu tentei racionalizar, encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse um jogo de luzes, ou minha mente pregando peças em mim por causa das histórias que sempre ouvia. Mas a verdade é que, quanto mais eu tentava esquecer, mais aquilo voltava para mim como um pesadelo vívido. Alguns meses depois, ouvi falar de outro incidente. Dessa vez, com uma professora novata. Ela também não acreditava nas lendas e até fazia piada com os alunos sobre fantasmas de escola. Um dia, ela ficou sozinha para terminar de preparar algumas atividades, e sem perceber, passou muito do horário. Enquanto organizava o material na sala, ouviu batidas vindas de um corredor próximo. Inicialmente, ela ignorou, achando que era o vento ou algo assim. Mas as batidas continuaram, e estavam ficando mais insistentes. Ela se levantou, foi até o corredor e viu, ao longe, uma porta entreaberta, justamente a da sala de Dona Isabel. Segundo ela, o ar ali estava frio, quase gelado, mesmo com calor do lado de fora. Quando se aproximou da sala, notou algo perturbador, marcas de queimadura nas paredes, como se o fogo tivesse deixado suas cicatrizes permanentes no local. Ela disse que sentiu uma presença, algo que a fez congelar. Ela nunca contou exatamente o que aconteceu depois, mas uma coisa é certa. A partir daquele dia, ela parou de fazer piadas sobre a história da professora que nunca saiu. Ela não diz nada quando alguém toca no assunto, mas seu olhar revela que o encontro dela com o inexplicável foi real. Agora eu me pergunto, por que ela ainda está lá? Será que sua alma está presa à escola por algum motivo?
Ou ela continua corrigindo provas e vagando pelos corredores, esperando que alguém a liberte de sua prisão eterna? Eu sou o Carlos, um garoto de 13 anos, aluno do 8º ano. Sou o tipo de aluno que não se envolve muito com problemas, mas também não foge deles. Minha escola é antiga, com corredores largos e paredes cobertas de tinta descascando. Os banheiros são velhos, especialmente o do 2º andar, onde todo mundo diz que coisas estranhas acontecem. Sempre evitei ir lá, mas naquele dia, não tive escolha. Era uma tarde comum, depois do recreio, quando percebi que precisava ir ao banheiro. O do 1º andar estava interditado, provavelmente por causa das obras de reforma que estavam fazendo. A única opção era subir até o 2º andar, um lugar que eu evitava ao máximo. Mas não havia alternativa. O banheiro do 2º andar sempre me deu arrepios. As histórias que circulavam entre os alunos eram assustadoras. Diziam que anos atrás, uma menina tinha morrido ali, e desde então, coisas estranhas aconteciam. Algumas pessoas relatavam ouvir sussurros, outras diziam sentir uma presença desconfortável. Eu nunca quis acreditar nessas histórias, mas sempre que passava por aquele corredor, sentia um frio subir pela espinha. Quando entrei no banheiro, senti um mal-estar. Era como se algo pesado estivesse sobre meus ombros, e uma dor incômoda começou a subir pela nuca. Tentei ignorar e fiz o que tinha que fazer o mais rápido possível. Enquanto lavava as mãos, senti um arrepio estranho, como se alguém estivesse me observando. Mas não havia ninguém lá. Era só eu. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Saí apressado do banheiro, e assim que passei pela porta, um flash me cegou por um segundo. Era o técnico de segurança que estava tirando fotos para um relatório do governo sobre a escola. O homem se desculpou rapidamente, dizendo que não queria me assustar. Eu me perguntei por que ele usava flash em um lugar tão claro, mas não disse nada. Apenas acenei com a cabeça e continuei meu caminho, querendo sair dali o mais rápido possível. Os dias passaram, e eu tentei esquecer aquela tarde estranha. Mas algo estava diferente. Sempre que eu voltava da escola, sentia que estava sendo observado. No começo, achei que era coisa da minha cabeça, mas então percebi um carro me seguindo. O coração disparou, e eu não sabia o que fazer. Não queria correr e chamar a atenção, então fui até a barraquinha de lanches da tia Rosa, que ficava perto da escola. A tia Rosa era uma senhora que todo mundo adorava. Ela sempre tinha um sorriso no rosto e estava pronta para defender qualquer um de nós, como se fôssemos seus próprios filhos. Quando parei na barraquinha, o carro também parou. Um homem saiu dele e veio na minha direção. Meu corpo congelou, o medo me dominou, e eu não sabia o que fazer. Com um olhar nervoso, pedi ajuda silenciosamente para a tia Rosa. Ela percebeu na hora e começou a pegar a faca que usava para cortar o pão. O homem se aproximou. Olá, você é o garoto que eu assustei quando bati a foto no banheiro. Tia Rosa, sem hesitar, saltou na frente dele com a faca em punho. Aqui não, seu tarado, ela gritou, com os olhos faiscando. O homem levantou as mãos, assustado. Não é isso que você está pensando, ele exclamou, desesperado. Foi então que eu reconheci o homem. Era o técnico de segurança que estava tirando fotos da escola. Disse rapidamente para a tia Rosa que era tudo um mal-entendido e expliquei quem ele era. A tia Rosa riu, aliviada, e guardou a faca. O técnico respirou fundo, ainda abalado, e então me olhou com seriedade. Eu só queria te entregar isso, ele disse, me passando um envelope. Confuso, abri o envelope ali mesmo. Dentro estava a foto que ele havia tirado naquele dia no banheiro. Mas algo estava terrivelmente errado. Na foto, havia uma garota muito pálida, com uma farda escolar antiga, sentada na minha cacunda. Ela parecia ter uns 13 anos, assim como eu. Seus olhos, vazios e tristes, olhavam diretamente para a câmera. Meu coração parou. Eu estava sozinho naquele banheiro, ou pelo menos era o que eu pensava. O técnico olhou para mim com uma expressão sombria. Você precisa procurar ajuda, garoto. Isso não é normal. Essa menina, ela não deveria estar aí, disse ele, com a voz baixa. Eu não conseguia falar. Minha mente estava um turbilhão de pensamentos. Quem era aquela garota? Por que ela estava ali? Lembrei aquele peso que senti nas costas, aquela dor subindo pela nuca, dentro do banheiro. Saí da barraquinha da tia Rosa com um envelope nas mãos,
o estômago revirado de medo e confusão. Desde aquele dia, evito passar pelo segundo andar da escola. Mas uma pergunta continua me atormentando: se a garota estava comigo naquele dia, onde ela está agora? Meu nome é Lívio, e o que vou contar aconteceu no último ano do ensino médio, quando eu e meus amigos decidimos fazer uma besteira que mudou tudo. Eu estudava em uma escola pública, como muitos por aqui, um lugar meio caído, com corredores sempre meio vazios à noite e aquele típico ar de abandono em algumas partes do prédio. O que eu não sabia é que aquele lugar guardava segredos sombrios. Segredos que a maioria de nós só conhecia como boatos, mas que eu acabaria descobrindo de uma forma que me arrependo até hoje. Tudo começou com Guilherme, meu melhor amigo, um cara cheio de ideias malucas. Ele sempre teve essa mania de querer se meter em coisas estranhas. Um dia, ele sugeriu que invadíssemos a escola à noite para gravar um vídeo. A ideia era simples: explorar os corredores vazios, entrar em áreas proibidas, dar sustos uns nos outros e depois postar nas redes sociais. A escola tinha um monte de lendas e histórias de fantasmas, e a gente queria brincar com isso. Parecia uma ótima ideia na época. Guilherme, eu e mais 2 amigos conseguimos pular o portão dos fundos sem ser vistos. Estava tudo escuro, e o silêncio no prédio era diferente de quando tínhamos aulas. A escola parecia outra. A sensação de estar lá, no meio da noite, com as luzes apagadas e os corredores vazios, era ao mesmo tempo excitante e assustadora. Tínhamos lanternas e começamos a explorar. Filmávamos tudo, rindo e fazendo piadas sobre as lendas da escola, mas logo algo mudou. Estávamos no corredor que dava para o depósito, um lugar que a gente sabia que ninguém visitava muito. Era uma parte mais antiga do prédio, cheia de caixas e material velho da escola. De repente, ouvimos um som, um barulho suave, como se alguém estivesse arrastando alguma coisa. Ficamos quietos por um momento, tentando entender o que era. E então, o som ficou mais forte, como se alguém estivesse se aproximando. Apontamos as lanternas para o final do corredor, e lá, no meio das sombras, vimos uma figura parada. Era seu Tião, o zelador. Ele era um senhor de idade, sempre quieto e com aquele olhar sério que nunca revelava o que ele estava pensando. No momento, o susto foi tanto que nenhum de nós conseguiu falar nada. Ele não disse uma palavra, só nos observou com aquela expressão fechada. Guilherme tentou quebrar o gelo, dizendo que estávamos só brincando, mas o zelador nem se mexeu. O que aconteceu em seguida foi estranho. Ele apenas levantou a mão, fazendo um gesto para que saíssemos dali, sem dizer nada. O jeito como ele fez isso, em completo silêncio, me deu um arrepio. Guilherme riu, achando que era uma situação boba, mas eu percebi que algo estava errado. O silêncio dele parecia mais do que simples irritação por estarmos onde não deveríamos. Era quase como se ele estivesse nos alertando de algo pior. Aquela noite acabou assim, com a gente saindo rápido da escola e prometendo não contar nada para ninguém, com medo de levar uma suspensão. Mas, para Guilherme, aquilo não foi o fim. Alguma coisa naquela situação mexeu com ele de um jeito diferente. Ele começou a ficar obcecado com o zelador e o que ele estaria escondendo. Vários dias depois, ele apareceu para mim dizendo que tinha descoberto algo sobre um corredor trancado no subsolo, um lugar que ninguém tinha acesso. Ele estava certo de que seu Tião guardava algum segredo lá. Eu disse a ele que era melhor deixar isso para lá. Aquilo já estava indo longe demais. Mas Guilherme não me escutou. Ele disse que iria investigar sozinho, na calada da noite. Eu não queria me envolver mais, e acabei deixando que ele fosse. Na noite seguinte, Guilherme entrou na escola sozinho. Mais tarde, ele me contou o que aconteceu. Ele conseguiu se esgueirar até o corredor subterrâneo. O lugar estava empoeirado, com cheiro de umidade, e as luzes eram fracas. Guilherme seguiu até o fundo, onde havia uma porta de metal com marcas estranhas. E, lá, ele viu algo que o fez parar. Seu Tião estava lá, parado diante da porta. Mas o que realmente assustou Guilherme foi o que ele ouviu. Eram vozes, murmúrios vindos de algum lugar além daquela porta trancada. Ele tentou se esconder, mas o zelador o viu. Guilherme disse que nunca viu um olhar como aquele. Não era só o olhar de um homem que sabia que tinha sido pego. Era algo mais. Era o olhar de alguém que guardava um segredo perigoso. Depois daquela noite, Guilherme mudou. Ele ficou mais quieto,
mais reservado. Parecia que aquilo tinha mexido com ele de um jeito que eu não conseguia entender. Tentamos seguir com a vida, fingir que aquilo nunca aconteceu, mas eu sabia que, para ele, a história ainda não tinha acabado. Pouco tempo depois, Guilherme se mudou. Disse que a família tinha que sair da cidade, mas nunca falou muito sobre isso. Eu sempre soube que a verdadeira razão era outra. Eu continuei na escola, mas nunca mais olhei para seu Tião da mesma forma. E até hoje, me pergunto, o que realmente aconteceu naquela noite? O que havia naquele corredor trancado que o zelador guardava com tanto zelo? E por que Guilherme nunca mais quis falar sobre o que viu? Alguns segredos, eu acho, são melhor deixados enterrados. Meu nome é Francisco, e até pouco tempo atrás, eu estudava em um colégio particular. Mas, por causa de alguns problemas financeiros, meus pais tiveram que me transferir para uma escola pública no meu último ano do ensino médio. Quando cheguei na nova escola, percebi que as coisas seriam diferentes e não foi de um jeito bom. Logo no primeiro dia, começaram a me zoar, falando que eu era o menino rico que ficou pobre e que, agora, tinha que conviver com os pobres de verdade. Era uma escola enorme, bem maior do que a anterior, e eu tentava passar despercebido, mas era difícil. Cada vez que tentava me enturmar ou pelo menos ficar quieto, os caras faziam piadinhas, me empurravam pelos corredores, como se eu fosse um intruso ali. Isso foi me cansando, mas eu me obrigava a aguentar. Faltava pouco para o fim do ano, e tudo o que eu queria era passar pelas aulas sem arrumar confusão. Só que as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas do que essas provocações. Logo nas primeiras semanas, comecei a ouvir um boato, meio sussurrado pelos corredores, sobre uma estudante que havia desaparecido tempos atrás. O nome dela era Luísa, e até hoje ninguém sabia o que tinha acontecido. O pessoal falava com um misto de medo e desdém, como se fosse mais uma lenda inventada por alunos entediados. Diziam que ela sumiu dentro da escola, que foi vista pela última vez na biblioteca, e depois, nada. Simplesmente evaporou. Eu nunca liguei muito para essas histórias. Já estava acostumado a essas lendas de escola. No colégio anterior também havia uma história bizarra sobre um zelador que assombrava os corredores, mas nunca vi nada. Achei que era mais do mesmo, mas quanto mais tempo passava naquela escola, mais eu começava a perceber que essa história da Luísa era levada a sério por muita gente. Um dia, depois de mais uma sessão de insultos e risadinhas durante o intervalo, eu fui para a biblioteca da escola. Era o único lugar onde eu conseguia um pouco de paz. Não era muito frequentada, o pessoal preferia ficar do lado de fora, falando alto, jogando futebol ou provocando quem passasse. Na biblioteca, pelo menos, havia silêncio. Estava lá, tentando me concentrar em um livro de física, quando ouvi dois alunos cochichando na mesa ao lado. Não pude evitar escutar quando um deles disse algo sobre a Luísa ainda estar na biblioteca. Meu estômago deu um nó. Não porque eu acreditasse no que eles diziam, mas porque o jeito que falavam era sério demais. Como se realmente acreditassem que algo, ou alguém, ainda estivesse ali. Você viu aquela cadeira ontem? Um deles murmurou. Estava virada de novo, bem lá no canto. Foi ela? Cara, só pode ser. É sempre a mesma cadeira. Tentei ignorar, mas não consegui. Algo naquela conversa mexeu comigo. Resolvi investigar por conta própria. Eu precisava de algum tipo de distração para lidar com as piadinhas e o isolamento que estava sentindo. Talvez, se eu descobrisse mais sobre a tal Luísa, isso me ajudasse a esquecer o inferno que minha vida tinha se tornado desde a transferência. Naquela tarde, esperei até que a biblioteca estivesse completamente vazia. O sol já estava começando a se pôr, e o silêncio ali dentro era quase perturbador. O lugar inteiro parecia congelado no tempo, com prateleiras altas e livros antigos empilhados, como se ninguém os tocasse há anos. Fui andando pelos corredores distantes, tentando localizar a tal cadeira de que os caras falavam. Demorou um pouco, mas finalmente encontrei. Era uma cadeira de madeira, velha, desgastada, localizada bem no fundo da biblioteca, perto das prateleiras onde ficavam os livros mais antigos e empoeirados. Ela estava virada de lado, como se alguém tivesse acabado de sair dela às pressas. Não parecia ser nada fora do comum, até que senti um arrepio estranho percorrer minha espinha. Eu fiquei ali parado por alguns minutos,
observando a cadeira, sem entender por que aquilo me deixava tão nervoso. Resolvi me sentar nela. Talvez, ao fazer isso, eu desmistificasse toda aquela história boba. Afinal, o que poderia acontecer? Eu me acomodei na cadeira e comecei a folhear um livro que estava sobre a mesa. Mas então, algo estranho aconteceu. Do nada, senti uma brisa gelada passar por mim. Não havia janelas abertas. Olhei ao redor e não vi ninguém, mas podia jurar que estava sendo observado. O lugar inteiro parecia diferente agora. Era como se o ar estivesse mais pesado, mais denso. Foi quando ouvi um som leve, quase como um sussurro, vindo de algum lugar atrás de mim. Francisco. Eu congelei. Não podia ser. Quem sabia que eu estava ali? Me levantei rápido, meu coração disparado, e olhei ao redor, mas não havia ninguém. O som parecia ter vindo das prateleiras, das sombras que se formavam nos cantos mais escuros da biblioteca. Tentei me convencer de que era a minha mente pregando peças em mim, que talvez fosse apenas o vento ou minha imaginação depois de ouvir tantas histórias. Mas a voz parecia tão real. Saí da biblioteca o mais rápido que pude. Não contei a ninguém o que tinha acontecido. Quem acreditaria em mim? Os outros já achavam que eu era esquisito por ser um menino rico rebaixado. Eu não queria que pensassem que eu estava ficando maluco. Mas o que eu ouvi naquela noite não saía da minha cabeça. Nos dias seguintes, comecei a fazer perguntas discretas sobre a Luísa. Descobri que ela era uma garota quieta, uma boa aluna, mas que, pouco antes de desaparecer, começou a agir de maneira estranha. Falava de uma sensação de estar sendo observada, e algumas pessoas disseram que a viam andando sozinha pelos corredores, até tarde. A última vez que a viram foi na biblioteca, exatamente no lugar onde eu estava sentado. Depois de um tempo, percebi que não era o único a ter tido uma experiência estranha naquela escola. Alguns outros alunos também diziam ter visto sombras no fundo da biblioteca, ou ouvido passos quando ninguém estava por perto. Mas o que mais me chamou a atenção foi o que o zelador me disse uma vez, quando saí da escola à noite. Você devia tomar cuidado ao andar sozinho por aqui, garoto. Ele disse com um tom sério. Essa escola tem seus segredos. Eu queria rir, mas o olhar dele me fez reconsiderar. Ele sabia de algo que ninguém mais sabia. Ou será que ele também já havia visto ou ouvido? Agora, eu me pergunto, o que aconteceu com Luísa? Por que ninguém conseguiu resolver seu desaparecimento? E será que era ela naquela noite na biblioteca, tentando me dizer algo? Seja o que for, eu sinto que essa história está longe de acabar. Eu sempre adorei bibliotecas. Há algo de tranquilizador em estar cercada por livros, em um silêncio quase absoluto. E na minha escola, a biblioteca era o lugar perfeito para estudar e escapar da agitação das aulas. Pelo menos, era assim que eu pensava até aquele dia. O dia em que o silêncio da biblioteca foi quebrado por algo que eu nunca consegui explicar. A biblioteca da escola era um prédio antigo, com grandes janelas que deixavam entrar uma luz suave durante o dia. O ambiente tinha aquele cheiro característico de papel velho e estantes de madeira escura. Muitos diziam que a biblioteca parecia não ter mudado desde que a escola foi construída, décadas atrás. Mas o que ninguém falava em voz alta era sobre os rumores de que algo estranho acontecia lá. Que à noite, especialmente quando o lugar ficava vazio, era possível ouvir sons que não pertenciam àquele lugar. Eu, claro, nunca acreditei nessas histórias. Lendas urbanas sempre circulam em escolas antigas, e eu imaginava que essa era só mais uma delas. Até o dia em que eu ouvi. Era uma sexta-feira à tarde. A maioria dos alunos já tinha ido embora, mas eu fiquei para terminar um projeto importante. O prazo estava apertado, e eu sabia que a biblioteca era o melhor lugar para me concentrar. Havia algumas outras pessoas estudando lá também, mas, com o passar do tempo, todos foram saindo, e, quando olhei em volta, percebi que eu estava sozinha. Não me incomodei. Na verdade, estava aliviada. Aquele silêncio absoluto era perfeito para me concentrar. O sol já estava começando a se pôr, e a biblioteca, que costumava ser banhada por luz natural, agora estava escurecendo aos poucos. As luzes ainda estavam acesas, mas havia algo estranho no ar, uma sensação de que o espaço ao meu redor estava ficando mais denso, mais pesado. Eu continuei lendo, tentando ignorar a sensação crescente de desconforto. Foi quando ouvi o primeiro som. Um leve farfalhar, como se alguém estivesse passando os dedos pelas páginas de um livro. Achei que talvez fosse apenas o barulho do vento que entrava pelas janelas,
então não dei muita importância. Mas o barulho continuou, só que agora era mais alto, como se alguém estivesse mexendo em vários livros de uma vez, tirando-os das prateleiras e colocando-os de volta com pressa. Olhei ao redor, esperando ver um bibliotecário ou outro aluno, mas não havia ninguém. As estantes estavam vazias, e eu era a única pessoa ali. Tentei voltar a me concentrar, mas o barulho não parava. Era como se algo estivesse acontecendo atrás de mim, mas toda vez que eu olhava, não havia nada lá. Meus olhos começaram a lacrimejar de tanto forçá-los a procurar, e meu coração começou a bater mais rápido. Uma parte de mim queria sair correndo, mas outra parte insistia que eu estava apenas imaginando coisas, que era só o cansaço me pregando peças. Foi então que eu ouvi um grito. Não um grito qualquer, mas algo profundo, de pura agonia. Parecia vir do fundo da biblioteca, onde ficavam os livros mais antigos, aqueles que ninguém nunca tocava. O som era tão real, tão intenso, que meu corpo inteiro congelou. Eu não sabia o que fazer. Não era o tipo de barulho que se ouve num lugar como aquele. Era o tipo de som que faz seu sangue gelar. Lentamente, me levantei da cadeira. Cada parte de mim gritava para sair dali o mais rápido possível, mas minha curiosidade, ou talvez meu medo, me empurrou a investigar. Caminhei em direção ao fundo da biblioteca, cada passo mais hesitante que o anterior. O ar ali estava gelado, como se a temperatura tivesse caído drasticamente. Quando cheguei à seção de livros antigos, as prateleiras pareciam ainda mais escuras, como se a luz não conseguisse penetrar ali. Estava tudo em ordem, nada fora do lugar, mas a sensação de estar sendo observada era esmagadora. Olhei ao redor, esperando ver algo, qualquer coisa, mas tudo que encontrei foi silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Decidi que já era o suficiente. Não importava o que fosse, eu não queria mais estar ali. Comecei a me afastar, mas então ouvi algo que fez meu coração quase parar. Era uma respiração, fraca e irregular, como se alguém estivesse tentando recuperar o fôlego após um longo grito. Vinha de algum lugar entre as prateleiras. Olhei para trás, e foi quando eu vi. No canto mais escuro, entre duas estantes, havia uma figura. Era difícil distinguir detalhes, mas era definitivamente alguém. Parecia estar de costas para mim, meio agachado, como se estivesse segurando algo nas mãos, mas não se movia. Eu prendi a respiração, esperando qualquer movimento, qualquer sinal de vida. Mas não houve nada. Meu corpo agiu antes da minha mente. Eu corri. Corri o mais rápido que consegui até a porta da biblioteca, sem olhar para trás. Tudo que eu queria era sair dali. E quando finalmente alcancei a saída, virei para dar uma última olhada. A figura ainda estava lá, imóvel, no mesmo lugar. Depois daquele dia, eu tentava não ir à biblioteca sozinha, e sempre que passava por ali à noite, sentia um arrepio na espinha. Tentei contar o que aconteceu para alguns amigos, mas ninguém me levou a sério. Todos achavam que era só mais uma história de medo, ou que eu estava exagerando. Mas, depois de algum tempo, outros alunos começaram a falar sobre a mesma coisa. Gritos na biblioteca, livros caindo sozinhos das prateleiras, sombras que não deveriam estar lá. E o mais perturbador foi quando um dos bibliotecários confessou ter ouvido o mesmo grito há muitos anos, no mesmo lugar. Ele disse que ninguém sabe de onde vem, ou que realmente aconteceu naquele canto esquecido da biblioteca, mas que isso já acontece há tanto tempo que todos simplesmente fingem que não ouvem. Agora, eu me pergunto, quem estava gritando naquela noite? E por que aquela figura ainda está lá, escondida entre as sombras dos livros antigos, esperando por algo? Hoje tomarei coragem e quando todos forem embora da escola voltarei na biblioteca para solucionar esse mistério. Isso é o que estava escrito em um diário encontrado na última mesa da biblioteca. No diário na contracapa havia um nome, Luísa. Eu me chamo Marcela, e o que vou contar aconteceu durante meu último ano na escola. Nunca fui do tipo que acredita em histórias de terror ou lendas urbanas, mas o que vivi mudou minha forma de pensar sobre essas coisas. Nunca achei que uma pessoa pudesse mexer tanto com minha mente, mas Francisco, o vigilante noturno da escola, acabou fazendo isso. Na época, eu achava que tudo não passava de coincidência, um mal-entendido, mas as coisas começaram a sair do controle de um jeito assustador. Tudo começou de forma bem inofensiva. Eu sempre fui muito envolvida nas atividades da escola, especialmente no grupo de teatro. Isso significava que eu passava muito tempo na escola à noite, ensaiando para peças e participando de eventos. Era comum ficar lá até tarde, e o Francisco, o vigilante, era uma presença constante. Ele era um homem quieto, não falava muito, mas sempre parecia estar por perto. A princípio,
Ele me parecia simpático, sempre aparecendo para dar uma olhada nos ensaios e perguntando como as coisas estavam indo. Mas com o tempo, as perguntas começaram a ficar mais pessoais. Ele me perguntava onde eu morava, com quem eu ia para casa e o que eu fazia nos fins de semana. Na hora, eu não pensei muito nisso. Achei que ele estava apenas sendo amigável. Mas, depois, comecei a notar que ele estava sempre por perto, mesmo quando não havia motivo para isso. Teve uma noite em particular que me marcou profundamente. Eu estava saindo da escola depois de um ensaio que terminou tarde. Os corredores já estavam vazios, e as luzes estavam quase todas apagadas. Quando eu estava indo em direção à saída, ouvi passos atrás de mim. Virei para olhar e lá estava Francisco, parado no final do corredor. Ele não estava me seguindo, mas o jeito como ele me observava, com aquele olhar fixo, me fez sentir um arrepio na espinha. Nos dias seguintes, as coisas ficaram mais estranhas. Objetos meus começaram a desaparecer. Primeiro foi uma pulseira que eu costumava usar todos os dias, depois um caderno do teatro que eu sempre deixava na minha mochila. Achei que tivesse perdido, mas, então, as coisas começaram a aparecer de volta em lugares estranhos. Um dia, encontrei meu caderno perto da sala do vigilante, o que me deixou desconfiada, mas não tinha como provar nada. Comecei a me sentir desconfortável e sempre evitava passar pelos lugares onde ele costumava ficar, mas parecia que ele sempre dava um jeito de estar por perto. O auge disso tudo aconteceu durante um dos últimos ensaios da peça. Estávamos todos concentrados na cena, tentando acertar os detalhes para a apresentação, quando, do nada, percebi que Francisco estava sentado no fundo da plateia, no auditório escuro, observando a gente. Era uma presença tão estranha e fora de lugar que o professor pediu para ele sair, mas Francisco não se mexeu. Ele apenas ficou ali, nos encarando, até que o professor o confrontou diretamente, e ele finalmente foi embora. Naquela noite, algo dentro de mim mudou. Aquele olhar dele, fixo e inexpressivo, me deu uma sensação de que algo muito errado estava acontecendo. Depois disso, comecei a falar com alguns colegas, e descobri que não era a única que sentia isso. Outras alunas também relataram que Francisco parecia estar sempre por perto, especialmente quando eles estavam sozinhos na escola. Alguns deles disseram que suas coisas também haviam desaparecido e reaparecido misteriosamente. Nós não tínhamos como provar nada, mas todos começamos a ficar mais atentos. Uma semana depois desse episódio no auditório, Francisco simplesmente desapareceu. Ele não apareceu para o trabalho, e ninguém sabia para onde ele tinha ido. Foi como se ele tivesse sumido do mapa, e a escola também não deu muitos detalhes. Diziam que ele tinha se demitido e se mudado, mas tudo parecia suspeito. Por um tempo, pensei que tudo ia voltar ao normal. Porém, mesmo depois de Francisco ter ido embora, a sensação de estar sendo observada não desapareceu. Teve uma noite em que precisei ficar mais tarde para organizar alguns materiais do teatro. Enquanto andava pelos corredores, senti de novo aquele arrepio. Ouvi passos, e por um segundo, achei que o vigilante ainda estava lá, me seguindo como antes. Mas, quando olhei, o corredor estava vazio. Hoje, me pergunto se Francisco era apenas um homem com intenções estranhas ou se havia algo mais por trás de seu comportamento. O que ele queria de verdade? Será que ele foi embora mesmo? Ou será que, de alguma forma, ele ainda está por aqui, observando, à distância, esperando por algo? Nunca vou saber ao certo, mas uma coisa é clara: o colégio nunca mais foi o mesmo para mim depois disso. Meu nome é Leonardo, mas todo mundo me chama de Leléo, um apelido que Júlia me deu desde o primeiro dia que nos conhecemos. Júlia era tudo para mim, a melhor amiga, a pessoa com quem eu podia contar em qualquer situação. E, claro, o amor da minha vida, embora ela nunca soubesse disso. Eu preferi esconder esses sentimentos. Eu tinha medo de estragar nossa amizade. Afinal, era mais fácil viver com a dor de ser apenas amigo do que arriscar perder ela completamente. Desde que nos tornamos próximos, Júlia sempre confiou em mim para guardar seus segredos mais profundos, seus medos e os problemas que ela enfrentava. Algumas histórias que ela me contou ainda ecoam na minha cabeça, especialmente aquelas relacionadas aos relacionamentos complicados que ela tinha. Ela era intensa, mas também vulnerável. Por trás da fachada de autoconfiança e carisma, existia uma garota que se sentia perdida em muitos momentos. Lembro bem de quando tudo começou a mudar para ela. Júlia tinha um jeito de se envolver com pessoas que, de uma forma ou de outra, a faziam sentir mais viva, mas também mais confusa.
Alguns desses relacionamentos eram mais intensos, e eu sempre estava lá para ouvi-la, aconselhá-la, mesmo que meu coração doesse a cada palavra. Um desses relacionamentos, que a afetou profundamente, foi com Túlio, nosso professor de matemática. Ele era um cara legal, um pouco mais velho, e Júlia se encantou por ele de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ela se abriu para mim como nunca antes, confessando que não sabia onde aquilo a levaria. A situação ficou complicada e acabou gerando problemas quando a esposa do professor ficou sabendo do caso. Logo após, ele pediu demissão e mudou-se para outra cidade com sua esposa. Júlia ficou profundamente abalada. Ela confiava muito nele, e quando tudo acabou, ela se sentiu traída e culpada. Depois disso, ela se envolveu com outras pessoas, incluindo um homem mais velho que a pegava de carro depois das aulas. Ela dizia que era uma distração, mas eu podia ver que, por trás do sorriso, havia algo mais. Certa vez, ela me confessou que, após o término, sentia um medo inexplicável, como se algo estivesse errado. Uma vez ela pediu para que a acompanhasse até sua casa. No caminho, toda vez que passava um carro, ela segurava minha mão com força. Eu tentei acalmá-la e dizia a ela que precisava se afastar dessas situações, mas ela nunca me ouvia de verdade. Júlia também teve um envolvimento com o pai de uma das nossas amigas, o que, claro, gerou ainda mais tensão entre ela e o grupo. Eu sempre tentava ser a voz da razão, mesmo que, por dentro, tudo que eu quisesse era que ela enxergasse o quanto eu me importava. Mas ela nunca percebeu isso, ou talvez nunca quis perceber. O caso que mais me marcou, porém, foi o envolvimento de Júlia com o namorado da sua ex-melhor amiga. Foi o ponto de virada. Ela sabia que isso traria consequências, mas, de alguma forma, parecia que ela estava sempre à procura de algo que nunca conseguia encontrar. Ela me contava tudo, eu sempre sofria calado ao ouvir, mas suportava, pois ela só confiava contar para mim, pois sabia que eu nunca a julgaria. E era verdade, eu nunca a julguei. Só queria estar ao lado dela, protegê-la, mesmo quando ela tomava decisões que a machucavam. Na noite da festa de formatura, algo parecia diferente. Júlia estava radiante, como sempre, mas havia um brilho nos olhos dela que não parecia ser de pura felicidade. Parecia inquietação. Ela se aproximou de mim em um momento e me disse que precisava conversar, que algo a estava incomodando, mas antes que eu pudesse perguntar o que era, ela foi puxada para a pista de dança por outros amigos. Eu a observei de longe por um tempo, mas, em um momento, ela desapareceu no meio da multidão. No início, pensei que ela tinha ido ao banheiro ou pegar algo para beber, mas os minutos se passaram e nada de Júlia aparecer. Senti um nó no estômago. Algo não estava certo. Comecei a procurar por ela no ginásio, depois pelos corredores da escola. Perguntei para os amigos dela, mas ninguém sabia onde ela estava. A festa, que até então era um momento de celebração, virou um pesadelo. Eu procurei por ela em todos os cantos, mas Júlia simplesmente desapareceu. A escola acionou a segurança e se comunicaram com os pais de Júlia. A busca se intensificou, mas nenhum sinal dela foi encontrado naquela noite. Parecia que Júlia havia sumido sem deixar rastros. As semanas se passaram, e a escola inteira mergulhou em um clima de mistério e medo. O desaparecimento dela virou tema de especulação e teorias, mas ninguém sabia o que realmente aconteceu. O que mais me atormenta até hoje é que, naquela noite, ela queria falar comigo. Talvez eu pudesse ter feito algo, dito algo que a ajudasse. Talvez, se eu tivesse escutado naquele momento, tudo seria diferente. Agora, só me restam as lembranças. Lembro de cada conversa, de cada segredo que ela compartilhou comigo. E a pergunta que não sai da minha cabeça é: o que realmente aconteceu naquela noite? Por que ela desapareceu assim, sem deixar nenhum sinal? E então, o que você achou dos nossos relatos de terror de hoje? Estamos ansiosos para saber sua opinião nos comentários. E caso você tenha um relato assustador para compartilhar, deixe aqui nos comentários também. Quem sabe ele não aparece aqui no canal. Se gostou e quer continuar acompanhando nossos relatos arrepiantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos relatos. Até o próximo Será Real, e lembre-se, nem tudo é o que parece ser.